Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, eu acho que esse vídeo aqui ele encerra a questão do Pix. Eu acho que esse daqui vai ser o vídeo final falando sobre isso, já é o terceiro vídeo, né? Na verdade, o primeiro vídeo ele não foi especificamente sobre o Pix, mas envolve essa questão das mudanças a qual a gente está para passar aí. O segundo, sim, foi mostrando ali o comercial de um grande banco brasileiro falando a respeito anunciando o Pix, né? E ali várias mensagens e várias figuras de linguagem ao qual cada um pode interpretar de acordo com o seu entendimento, sua compreensão. Inclusive eu vou fazer um vídeo mostrando aquilo que eu entendi daquele comercial. Mas eu acho que esse vídeo aqui talvez seja o mais importante dos três, mesmo sendo o último, mas talvez seja o mais importante. E já vou avisando que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Gostaria de dar alguns recados antes. Primeiro, hoje o Facebook, o YouTube ele trabalha com um sistema de engajamento nas publicações. Então, quanto mais engajamento tiver por parte dos inscritos dentro do material, dentro do conteúdo que é apresentado no canal, melhor ele vai entregar o conteúdo para outras pessoas. E nós sabemos que conteúdos como esse que eu apresento aqui no YouTube, eles são conteúdos que o YouTube não tem muito interesse de estar entregando, né? Porque não é um canal que fala coisas fúteis, que fala besteira e que faz esse monte de baboseira que um monte de youtuber aí faz aí para atrair audiência. Então, quando se trata de assuntos que ferem o sistema, que apresentam temas antirreligiosos, não antirreligioso, talvez não seja essa a expressão correta, mas temas que são contra aquilo que o sistema determina como certo, que geram uma certa polêmica, o Facebook, o YouTube ele não entrega legal, né? E se nós queremos que essa mensagem e esse tipo de vídeo, esse tipo de conhecimento seja passado adiante, eu peço para vocês que me ajudem aí, clicando no gostei e ajudando a compartilhar esse conteúdo para que essas informações possam chegar ao máximo de pessoas possível aí. Até porque nos próximos anos aí a coisa vai ficar bem complicada. Então, quanto mais pessoas puderem ter os seus olhos abertos e saírem dessa compreensão superficial que a maioria das pessoas hoje tem acerca de tudo que está acontecendo, é melhor. Então, me ajude nessa luta aí. E só o fato de você compartilhar o vídeo e dar um joinha nele aí já ajuda bastante. Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, tá? Eu não vou reproduzir ele aqui, até para não ser pego em direitos autorais, né? Porque eu não tive a autorização dessa pessoa para reproduzir o vídeo, eu nem conheço essa pessoa. Mas fazendo uma pesquisa no YouTube, eu cheguei até esse canal. Esse canal é de uma brasileira que mora lá na China. Acho que o nome dela é Simei. Pelo menos esse é o nome do canal. E ali ela mostra o que é o Pix sendo usado na China. Tá? O que seria o Pix chinês? Tá? Então lá na China já existe esse sistema que vai ser implantado aqui no Brasil, segundo o que essa moça diz ali no vídeo, por volta de 7 anos, se eu não estiver enganado, né? E ela diz ali que já fazem 7 anos que o dinheiro em espécie na China ele praticamente não existe, que as pessoas não fazem mais compras com dinheiro, muito raro. Ela diz que até mesmo as barraquinhas de camelô ali, o pessoal já trabalha com dinheiro eletrônico, com pagamento através do QR Code. Então, assim, para nós, pode ser que para a maioria das pessoas aqui no Brasil, quando a gente fala, né, eu recentemente conversando com alguns amigos, eu falei para eles, falei, olha, meu, os políticos aí tem que votar a nova moeda digital e tal. Não, imagina, isso aqui é não sei quanto tempo, tal, porque ninguém tem isso. E o brasileiro tem essa mania, né? Eu acho que o brasileiro talvez seja um dos povos mais desinformados que tem. A gente pega países aqui da própria América do Sul, países que são considerados economicamente inferiores ao Brasil.
mas você conversa às vezes com as pessoas aí de fora da própria América do Sul e eles têm muito mais informação sobre as coisas que estão ocorrendo no mundo do que o próprio brasileiro. O brasileiro muitas vezes a gente fala e o cara dá risada, tudo vira chacota, aquela mania de desdenhar o conhecimento do outro. Então assim, brasileiro é foda, né? Então esse vídeo mostra que aquilo que está chegando no Brasil agora já existe lá fora há muito tempo. Inclusive o vídeo ele é longo, né? Ele tem 28 minutos ali, mas quem puder assistir inteiro assista, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês vão ver que interessante que tem alguns sistemas de cobrança em alguns estabelecimentos que essa moça vai ali para fazer suas compras, que o pagamento ele é feito através de reconhecimento facial, né? Então isso mostra o quão avançado está esse sistema e ele já é um sistema consolidado, né? Tem muita gente que fala, mas precisa ver se vai dar certo aqui. Cara, já deu certo, né? Chegou aqui agora. Por quê? Lá na frente a gente vai entender o porquê, né? É, uma diferença muito importante que vale aqui eu ressaltar é que o sistema na China ele foi desenvolvido, ele é aplicado e ele é monitorado, ele é controlado por empresas privadas, tá? No Brasil o sistema está sendo implantado pelo próprio governo, né? Então só por aí nós já temos uma diferença muito, mas muito grande, certo? Por quê? Porque o governo vai saber cada passo que você está dando, o governo vai monitorar cada passo que você está dando, vai saber cada compra que você fez. Aquele comerciante pequeno, aquele microempresário que estava acostumado de repente a dar uma sonegadinha no imposto aqui e ali para fazer uma gordurinha para o seu negócio, porque fato é que se os comerciantes aqui forem pagar os seus impostos de maneira integral, o cara dificilmente ele consegue sobreviver, porque os impostos no nosso país são absurdos, né? E eu falo isso, aqui vai ter um monte de hipócrita que vai falar, então você é a favor da sonegação de imposto? Cara, eu não estou falando que eu sou a favor, eu estou falando a realidade. Eu lido com o comércio e eu vejo isso todos os dias. Muitos comerciantes que para obterem lucro no seu negócio, eles acabam tendo que sonegar uma nota ou outra, compra um negócio sem nota e faz uma venda ali sem lançar no sistema. Até porque a gente vive, talvez, eu não tenho esses dados, né? Então não vou falar com convicção, mas em um dos piores países do mundo em retorno de tributação, né, cara? A gente não vê esse dinheiro sendo retornado, né? Nós não vemos. Você não vê isso na saúde, você não vê isso na educação. Eu até estava falando com uma pessoa ontem na rua, a pessoa veio me entregar a porcaria de um santinho desse aí de eleição, né? Peguei e falei pra ela, cara, deixa eu te falar uma coisa, você está apoiando o candidato a vereador, né? E você acredita que ele vai fazer alguma coisa pela saúde, pela educação e tal? Não, vai, ele tem um monte de projeto, tem bastante coisa. Eu falei, não, cara, não vai. Você sabe quando que esses caras vão começar a pensar em saúde pública, em educação, em transporte público? Quando for determinado que eles, sendo políticos, eles deveriam usar a saúde pública, não terão direito a plano de saúde, não terão direito a atendimento em redes particulares. Quando os filhos deles forem obrigados a estudar em escolas públicas e quando eles forem obrigados a pegar transporte público para ir trabalhar. Se fizesse isso, cara, já resolveria o problema de saúde, de educação e de transporte no país, né? Mas ninguém quer fazer isso, né? Todos eles falam que vão melhorar a saúde, só que a saúde é tão boa e todos eles, quando tem alguma coisa, vai para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês. Então a gente vive uma política que é totalmente demagoga, né? Então acreditar nisso daí é a mesma coisa que acreditar no Papai Noel. Eu acho que acreditar no Papai Noel é até mais bonito, porque é um conto de criança, né? E geralmente quando você acredita no Papai Noel, você está numa fase inocente da tua vida. Agora acreditar que isso daí vai mudar é muito pior. Então assim, quando essas questões elas estão nas mãos do governo, é o que preocupa, né? E vamos lá, vai cair sempre um desavisado aí no vídeo, vai ver o vídeo e falar, pô, mas lá vem os crentes falando que é apocalipse. Primeiro, eu não sou crente, segundo, não estou falando que é apocalipse.
E terceiro, cara, não dá nem para comentar algo com uma pessoa que não conhece, né? As pessoas vão falar assim, pô, mas isso vai ser bom. De fato, vai ser bom, porque você vai pagar suas contas, você vai fazer transação bancária, você vai fazer suas compras com uma facilidade muito grande. Isso é incontestável, né? Qualquer pessoa, por mais crítica que ela seja, ela tem que reconhecer isso. O problema não é esse. O problema é qual o preço que você, eu, nós, a sociedade vai ter que pagar para ter isso. E quando eu falo de preço, eu não estou falando de valor financeiro. Eu não estou falando de importância financeira. Eu estou falando de liberdade. Eu estou falando de direito. Né? Já se imaginou um mundo onde todas as suas compras são monitoradas? Onde você anda com um sistema no seu celular que ele é integrado a um sistema, a uma rede que você nem sabe. Se bem que isso já acontece hoje, mas beleza, vamos fazer uma vista grossa e vamos fingir que não acontece. Né? Vamos fingir que a gente já não é monitorado, vamos fingir que nada disso ainda existe. Mas quando esses sistemas eles forem implantados, eles forem unificados, o negócio vai ficar muito pior. Porque daí os caras, hoje ainda, ninguém assume que a gente é monitorado. Né? Hoje ninguém assume. Hoje você fala que uma empresa de telefonia fornece seus dados para o governo, ou seja lá para quem for. Não, é mentira, tem a lei de sigilo e não sei o que. Beleza, agora quando essas coisas acontecerem, ninguém mais vai precisar esconder. Você é monitorado e acabou, cara. Então, se um sistema de pagamento ele consegue fazer o teu reconhecimento facial, uma câmera de segurança na rua também vai fazer o mesmo procedimento. Pô, mas isso é bom, vai impedir que o crime se prolifere. Cara, existem muitas outras formas de você impedir que o crime se prolifere e aumente, sem você ter que privar a pessoa da liberdade dela. Né? Então, assim, o futuro vai mostrar qual que é o real objetivo. Né? O futuro vai mostrar por que estão unificando todas as coisas. O futuro vai mostrar qual é o real objetivo de uma moeda digital que vai trabalhar numa cadeia de sistemas que para ela ser unificada é muito fácil. Né? Então o futuro vai mostrar. Nesse momento eu só quero apresentar para vocês o que está por trás disso. Tá? De maneira alguma eu vou colocar isso como verdade absoluta, mas eu coloco aqui simplesmente como uma reflexão. Né? Entendam aqui que é um louco que está falando, e aí quem quiser concordar, concorde, quem não quiser, seja feliz. Beleza? Então vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês assistirem. Quem puder, assista o vídeo inteiro e vocês vão ver a realidade do sistema já em operação na China por pelo menos 7 anos. Beleza? Agora vamos entrar no vídeo. Eu gostaria de começar o vídeo lendo essa frase aqui de Nikola Tesla. Se você soubesse a grandeza dos números 3, 6 e 9, teria a chave para o universo. Pessoal, esse vídeo aqui, eu já vou avisar uma coisa. Se você não conhece a respeito do poder dos números, se você não entende a respeito de numerologia cabalística, se você não sabe que o mundo, que todas as coisas, que a física quântica, que a criação é tudo baseado num processo matemático extremamente complexo, não assista esse vídeo. Por quê? Porque você não vai entender nada, você vai criticar sem ter conhecimento. Então eu convido você primeiro a ir aprender sobre isso, para depois você voltar aqui com alguma bagagem para você conseguir entender o que vai ser passado aqui. Tá? Lembrando que o estudo da numerologia, e aí você tem vários povos antigos que já estudaram isso, né? E cada povo tinha o seu nome para esse estudo, né? Mas nós tivemos lá os sumérios, depois nós tivemos os judeus, depois nós tivemos os egípcios e vários povos que estudavam os números e associavam a questão numérica com a questão da criação, com as forças que regem a vida, com as forças que regem a natureza. Né? Muita gente esquece, e alguns não esquecem até porque não sabem, que existe uma cadeia de frequência, uma cadeia energética que permeia por todas as coisas. Né? As pessoas muitas vezes elas mandam uma mensagem uma para as outras, né? Mandam um áudio no WhatsApp para um amigo que tá lá em outro país. Né? E ele não para pensar por onde essa informação viajou, por onde essa informação passou. Como que sai um áudio do teu telefone e vai lá pro telefone do teu amigo sem fio? Como vai uma imagem do seu telefone pro telefone do seu amigo sem fio? Por onde isso viaja?
Por onde andam, por onde transitam os sinais de rádio, por onde transitam os sinais de telefonia e por aí vai, né? Então, se cada um fizer a sua parte e estudar um pouquinho sobre isso, vai entender de fato como as coisas funcionam, tá? Como as coisas funcionam. Então, o Nikola Tesla era um profundo conhecedor do poder desses números 3, 6 e 9, tá? 3, 6 e 9. Depois que eu gravei esses últimos dois vídeos, eu quis entender um pouco mais sobre a questão por trás da cortina, né? Falando do Pix. Eu pensei, cara, por que esse nome Pix? Né? Um nome com apenas 3 letras, o que deve representar? A princípio eu pensei que fosse uma sigla e eu fui dar uma pesquisada. E assim, e tem pouquíssimas informações acerca disso, né? A informação que eu encontrei, eu quero compartilhar com vocês, é isso aqui, ó. E o que significa Pix? Que está no site Conductor ou Condutor, não sei como se pronuncia, .com.br. Diz assim: e o que significa Pix? O nome escolhido pelo Banco Central, na verdade, não é nenhuma sigla. Então já matou aquela minha suspeita que talvez poderia ser uma sigla, não é. Mas um termo que remete a conceitos como tecnologia, transação e pixel. A ideia é ser tão simples como um bate-papo em redes sociais, inclusive no nome. Ou como um piscar de olhos, né, como a gente viu no vídeo que eu compartilhei anteriormente. Então, como não se trata de uma sigla, mas apenas um termo, é aí que o negócio começou a ficar interessante, tá? Começou a ficar interessante, porque um termo que ele não explica, pode ver que a resposta aqui ela é um tanto quanto superficial, né? Ela é vaga, ela não fala exatamente o que significa. Conceitos como tecnologia, porra, tem vários conceitos de tecnologia. Transação e pixel, né? Pixel. Pois é, cara, pixel é algo interessante que eu acho que vocês deveriam dar até uma estudada sobre isso, inclusive assistir um filme que tem esse mesmo nome, que tem bastante coisa interessante lá. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz algo que eu já faço há muito tempo quando eu me deparo com alguma palavra que me chama atenção. Eu tento entender ou a raiz etimológica dela ou tento entender o valor numérico dela. Como Pix é um termo, então não vai ter uma raiz etimológica. Mas ele tem um valor numérico. E por que tem um valor numérico? Porque todas as letras têm um valor numérico. Tá? Eu estou com um site aberto aqui, gostaria só de compartilhar com vocês. Prestem bem atenção nisso que eu vou ler. A numerologia cabalística é um estado antigo do significado dos números associados a letras hebraicas. Através de uma tabela utilizando o valor numérico corresponde a cada letra. Pode-se interpretar o significado de um nome. Para descobrir sua influência, deve-se somar os valores correspondentes a cada letra. Qualquer resultado cuja soma dos números represente um valor superior a 22 deve ser desdobrado. Tá? Desdobrado. Então o que está dizendo aqui, cara? Que o estudo dos números associados às letras hebraicas, ele começou com a numerologia cabalística, certo? Para que isso? Para poder interpretar o significado de um nome. Olha só que interessante isso. Então as pessoas, eles pegavam um nome, eles transformavam esse nome em valores numéricos para entender através desses números o que o nome significava. Olha que forte que é isso, cara. Tá? E por que qualquer resultado cuja soma dos números represente um valor superior a 22 deve ser desdobrado? 22 é um número mestre. 11, 22 e 33. Pesquisem sobre os números mestre e vocês vão entender o significado disso. Mas beleza, aí o que eu fiz? Falei, pô, cara, isso é interessante. Então vamos pegar e vamos entender o que tem por trás do nome Pix, né? Como está dito aqui, vou ler mais uma vez, né? Para descobrir sua influência, o significado de um nome, tá?
Então nós vamos descobrir a influência que está por trás do número pix. Nós vamos descobrir qual é a influência numérica vibracional que está por trás do número pix. O que representam esses números? Tá? O que representa esse nome? Então vamos lá. Letra P, de acordo com essa tabela aqui, o P representa o número 60. Então temos 60 aqui na calculadora. O I representa o número 9. Olha que interessante. 60 mais 9. E o X representa 300. Então nós temos 60, 9 e 300. Nós temos o 6, o 3 e o 9. Certo? Então aqui mais 300. Chegamos ao resultado total de 369. Ok? Lembra lá do que o Tesla falou? Se você soubesse a grandeza dos números 3, 6 e 9, teria a chave para o universo. E aqui o que nós tivemos na calculadora? O resultado final do Pix, 3, 6 e 9. Pois bem, o interessante aqui, ó, se vocês forem parar para fazer um estudo acerca do número 3, 6 e 9, vocês vão ver que são números que estão dentro deles mesmos, né? Se você for fazer a soma desses três números e depois a subdivisão, sempre vai dar 3, 6 ou 9. Nunca vai dar um número fora disso. E nós vamos ver aqui, ó, o que estava dizendo ali no site, que quando o número fosse acima do número 22, o que nós teríamos que fazer? Fazer o desdobramento. Então nós vamos fazer isso, ok? Nós temos o 3 mais o 6 mais o 9. Que número que nos deu? 18. Então, 18. Se nós pegarmos esse número 1 mais 8, nós temos o 9 novamente, tá? Do 9, nós conseguimos fazer um desdobramento para chegarmos novamente ao 3, 6 e o 9. Então, o que vai acontecer aqui nessa conta? Isso aqui vai ficar um ciclo infinito. Isso aqui vai ficar interminável, isso aqui não vai acabar mais. O número 3, 6 e 9, ele praticamente remete a esse ciclo de infinito, né? Aqui, inclusive, tem um trecho aqui que eu gostaria de ler aqui para vocês, que é bem interessante, ó. Deixa eu ver de onde que eu pego aqui. Ó. Acredita-se que a natureza parece responder a um sinal fundamental, as potências do sistema binário, no qual o padrão começa a partir do 1 e continua com a duplicação dos números. Assim, são desenvolvidas células e embriões. Por exemplo, seguindo esse padrão, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. O cientista Marco Rodin descobriu que, no modelo chamado Vortex Match, há um padrão que se repete. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 e assim até o infinito. Nele, os números 3, 6 e 9 não existem. E segundo Rodin, isso ocorre porque esses números representam um vetor de terceira a quarta dimensão, chamado campo de fluxo. Lembra do que a gente estava conversando lá no começo? Um fluxo energético, um caminho de ondas por onde transitam as coisas, certo? Esse campo é uma energia dimensional superior, com influência sobre o circuito energético dos outros 6 números, ou seja, o 3, 6 e o 9, eles influenciam os outros 6 números. Indo mais longe ainda, Randy Powell, um estudante de Marco Rodin, afirma que essa é a chave secreta para a energia livre, o que Tesla pesquisou até os últimos dias de vida. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala desse tipo de coisa, precisa ter um pouquinho a mente aberta, porque é um assunto que foge totalmente do nosso conhecimento, né? Ele foge do conhecimento, porque é um assunto que, por exemplo, que você não aprende na escola. A escola não quer explicar isso para você, a escola não quer te ensinar isso, tá? Olha só que interessante, nesse desenho aqui, ó, você vê todos os números de 1 a 9, e o 3, o 6 e o 9, o que ele forma ali no meio? Ele forma uma pirâmide.
Há muito tempo atrás eu gravei um vídeo no meu canal, eu nem sei se eu tenho esse vídeo aqui ainda, porque eu acredito que foi num outro canal meu, onde eu mostrava, porque tem muita gente que quando olha uma pirâmide aqui, ó, com um olho dentro, ou olha a pirâmide da maçonaria, ou dos Illuminati, fala assim, ah, o símbolo de Satanás. Pessoal, não é o símbolo de Satanás. Pessoal, o número 369, não é do diabo. Pessoal, 33, não é do capeta. Tirem isso da mente de vocês. Ah, mas então, Misael, por que que eles usam para fazer rituais? Por que que eles usam para fazer isso? Por que que eles usam para fazer sacrifício? Porque esses caras sabem o poder energético que esses números têm. É simples. Eles sabem, então eles fazem uso dessa força para fazer com que essas coisas, para fazer com que o plano deles, o objetivo deles, seja viabilizado. É isso. Eles copiaram algo que vai muito além da existência humana. A pirâmide é algo que não é daqui. O triângulo é algo que não é daqui. O sistema numérico é algo que não é daqui. E lá atrás, quem conhece os meus trabalhos sobre os Nefilins, Anunnaki, sabe disso, né? Que lá atrás houve uma raça que veio para esse mundo e passou esses conhecimentos para os seres humanos. E são conhecimentos extremamente poderosos. Por isso que quando esses caras querem implantar alguma coisa, querem fazer alguma coisa, eles usam esse conhecimento. Pô, meu, mas e tudo não acontece com a permissão de Deus? Galera, é o seguinte, quem ainda acredita que Deus está lá no céu, olhando por todas essas coisas e permitindo ou não permitindo algo, sinto muito, mas você ainda vai se decepcionar muito, porque não é assim que as coisas funcionam. O grande eterno criador de todas as coisas, ele criou ferramentas, ele criou um sistema que trabalha sozinho. É a mesma coisa que você imaginar numa grande multinacional que o grande presidente da empresa ele vai sair da sala dele para ir lá numa bancada dos operários apertar parafuso. Não, antes disso tem o líder de produção, depois tem o supervisor, depois tem o gerente, depois tem o diretor industrial, depois tem o diretor financeiro, até chegar no presidente. Então, assim, tudo na criação ela foi feito por etapas. Então essa coisa de que tudo é com a permissão de Deus, não cai uma folha. Galera, isso é religião, cara. Acordem. Tirem isso da cabeça, isso é religião. E é exatamente isso que os caras querem que vocês pensem. Porque enquanto vocês pensarem que tudo está na mão de Deus, vocês não vão conseguir entender um negócio desse aqui, ó. E quando vier uma coisa como essa aqui, né? Quando vier uma coisa como essa aqui, que está fechada, está selada na cabala de mistério, vocês não vão entender o que, que é, cara. Por quê? Porque vocês estão lá ainda esperando, tipo, tudo de acordo com a vontade de Deus. Não, cara, não é assim que as coisas funcionam. Isso é religião. A religião, o maior propósito da religião na Terra, eu falo de todas, é fazer com que as pessoas não entendam a verdade. Por que existem sociedades secretas de estudos de ciências antigas, de conhecimentos ocultos? Por que esses estudos eles são fechados? Por quê? Porque é simples. Eles acreditam que a verdade não é para todo mundo. Eles acreditam que não são todos que são dignos de ter a verdade. Por que muitos dos artistas antigos que se aprofundaram nisso, como por exemplo Leonardo da Vinci, por que eles foram pressionados pela Igreja Católica Romana? Por que hoje, quando se tem uma escavação arqueológica, igual eu estava vendo um vídeo essa semana, onde os caras acharam várias coisas, vários artefatos e peças de gigantes e tal, a igreja foi lá e tomou conta? Eu vou compartilhar futuramente com vocês um material de um padre, se eu não me engano foi aqui, acho que foi no Peru, é um vídeo muito antigo, onde eles encontraram uma caverna que era cheio de tesouros e ossos de gigantes, e capacete, coroas de reis gigantes que davam 4, 5 cabeças humanas. E quem comandou isso daí foi um padre, e depois que esse padre morreu, tudo sumiu. Pessoal, a religião, e principalmente a cristã, tá? Ela não tem interesse que nós entendamos como a coisa funciona. Tá? Que nós entendamos. Então, enquanto nós olharmos essas imagens aqui, nós imaginarmos que são imagens do capeta, do diabo, de Satanás, ou seja lá como você quiser chamar, a gente vai ficar preso numa ignorância e a gente vai deixar de entender o que de fato está por trás. Tá? O que está por trás disso é o seguinte, é que eles pegaram símbolos, eles pegaram números, eles pegaram expressões que representam poder, tá? Que representam poder, que
tem poder, que mexe com as forças, com as frequências universais, que faz com que as coisas se materializem, que faz com que as coisas aconteçam, e estão usando em prol deles mesmos. Estão usando em prol do que eles querem implantar. Se a maioria das pessoas soubessem disso, elas também usariam para se livrar disso. Mas por que isso não acontece? Exatamente porque as pessoas são ignorantes. Porque quando alguém faz um vídeo como esse que eu estou falando, daqui a pouco vem um religioso e eu faço um desafio aqui. Tá? De vocês lerem depois os comentários, eu tenho certeza que vai aparecer alguém aqui falando: ah, você saiu do caminho, ah, porque você não acredita mais em Deus. Porque as pessoas não conseguem pensar mais fora da caixa. Elas não conseguem. Para elas tudo tem que ter um Deus responsável por tudo, que está lá cuidando de todo mundo. Para elas é muito mais fácil acreditar que tem um Deus lá cuidando de mais de 8 bilhões de pessoas e ele consegue ao mesmo tempo olhar para todos eles porque ele é onisciente, né? E não vai deixar ninguém se ferrar ali porque ele está olhando para todo mundo. Imagina um ser que está olhando para 8 bilhões de almas sem deixar com que ninguém escape da visão dele, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto ele falava com Moisés, ele não viu o povo lá que estava construindo o bezerro de ouro, né? Deixou o povo construir, enfim. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas o que acontece, gente? A coisa é muito maior do que isso, né? Então, o que vai fazer, talvez, qual que é a esperança para nós? Para eu, para você, para pessoas que não querem se curvar para esse sistema, que não querem se render para isso, que não querem ser mais escravos do que nós já somos, né? Que nós queremos ter o nosso direito de ter a nossa terra, o nosso espaço, de ter a nossa liberdade, de comprar e vender sem que ninguém controle isso, né? Porque nós somos livres. O que está acontecendo é que hoje o mundo tem dono, né? Se apossaram do mundo, se apossaram das coisas. E nós estamos permitindo, por quê? Porque nós não temos consciência. Quando se fala em expansão de consciência, esse termo ele foi muito, mas muito distorcido. Por quê? Porque veio uma galera do esoterismo que juntou com uma galera da nova era e começou a falar que em termos ao qual transpareceu, né, ou trouxe para as pessoas a ideia de que a expansão de consciência é algo divino, e ela não é. A verdadeira expansão de consciência, ela é algo físico, ela está relacionada a despertar, está relacionada a você abrir os teus olhos. E para abrir os olhos não é fácil. Para abrir os olhos você tem que brigar com você mesmo e abrir mão de muitas coisas que você acredita. Certo? Então, quando nós vemos isso daqui, nós estamos vendo algo que foi construído, que foi alicerçado em cima de um poder numerológico, tá? De um poder numérico, de um poder de frequência, de um poder vibracional muito grande, mas muito grande, tá? É preciso entender que essas forças universais, elas não tomam decisão, tá? Todas essas leis da criação que o Eterno fez, que a verdadeira fonte de energia que criou todas as coisas desenvolveu, ela não sabe o que é bom ou o que é ruim. Ela não tem tomada de decisão. Ela funciona de acordo com aquilo que a pessoa que a move determina, né? Para vocês terem uma ideia, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a fonte, as energias mais fortes que existem é a energia da fé, do amor e do sexo, tá? São as energias mais fortes que existem. São as 3 coisas que o ser humano faz que geram uma energia poderosa. A fé, o amor e o sexo, tá? A energia sexual, muitos chamam de energia Kundalini, ela é uma energia extremamente poderosa, tá? Essa energia, ela nasce no sentimento, né? Já se sabe hoje que o coração, ele emite pulsos eletromagnéticos, se eu não me engano, acho que 5 ou 50 mil vezes mais fortes do que o cérebro. E ninguém sabia disso há alguns anos atrás. E aí, olha que interessante, quando nós vemos, por exemplo, aquele relato bíblico acerca de Salomão, né, sobre Salomão, que ele tinha lá 300 mulheres e acho que 700 concubinas, né?
Se eu não me engano, era 1.000 mulheres ao todo. Não sei o número certo, mas acredito que era algo em torno disso. E aí você vai lá e estuda a história do cara. A própria Bíblia diz que o cara ele pediu para Deus sabedoria, né? As pessoas não conseguem fazer as associações. Então, se ele era o cara mais sábio da Terra, o cara que mais tinha conhecimento, eu acredito que quando se fala em sabedoria, falou que, opa, alguém foi lá e revelou para ele aquilo que ninguém sabia. O que esse cara fez? Ele sabia como o universo funcionava, tanto que a Goetia é considerada uma das magias mais poderosas que existem, e ela é a magia de Salomão, né? Então o que esse cara fez? Quando ele descobriu como o campo energético, como as vibrações influenciavam na realização, na materialização das coisas no plano físico, esse cara ele teve o máximo de mulheres que ele podia. Por quê? Porque ele não tinha mulheres para o deleite sexual. Ele tinha mulheres para poder trabalhar a sua energia. Hoje existem grandes celebridades, grandes empresários, grandes homens que são influência no mundo todo, que são poderosos, que utilizam do sexo, do ato sexual, para gerar energia, para alcançar tudo aquilo que eles querem, tá? Isso daí talvez eu faça um vídeo mais aprofundado sobre isso, mas isso é fato, tá? Isso é fato. Acredite ou não, isso acontece, né? Não é à toa que essa história das sacerdotisas sexuais, isso daí vem de muito tempo, porque lá atrás já se sabia disso. Então é um ato sexual, é um sexo diferente daquele que você faz, por exemplo, com a tua esposa, ou com o teu namorado, ou com o teu marido, ou sei lá o que, né? Quando a gente faz esse tipo de ato sexual, nós estamos fazendo por amor, por desejo. Esse ato sexual que esses caras praticam, ele é única e exclusivamente para elevar a energia. Para vocês terem uma ideia, esse ato sexual ele não tem orgasmo, ele não tem ejaculação. Tá? As pessoas não gozam nesse ato sexual. Quando chega no pico do ato sexual, eles retraem, seguram e retêm aquilo. Tá? Por quê? Porque o ato sexual ele gera uma energia, um prazer tão grande que ao invés deles liberarem isso ali no orgasmo, gozando e tal, eles retêm aquilo e direcionam aquela força energética para outras coisas. Olha só como que o negócio é louco e muita gente não tem conhecimento disso. Então, pessoal, é importante a gente entender que o Pix, tá? O Pix, esse nome aqui, ó, ele está selado nos números 3, 6 e 9, tá? O que isso vai representar lá na frente, eu não sei. Não sou vidente, não tem como eu saber. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que os caras não dão ponto sem nó, né? Os caras não dão ponto sem nó. E tudo que está sendo feito daqui para frente, nós vimos lá atrás. Olha só como que isso fecha com o último vídeo que eu gravei. O último vídeo que eu gravei não tinha lá a pirâmide, não tinha o olho, né? Não tinha? Tinha. Todos viram. Um grande banco. Agora vocês acham que um grande banco ia fazer um comercial daquele simplesmente porque o criativo do marketing pegou e falou: putz, é legal colocar uma pirâmide com olho lá dentro. Ah, que legal. Não, gente. Eles estão mostrando isso aqui, ó. O 3, 6 e o 9. Agora, acredite quem quiser. Um grande abraço a todos aí e até o próximo.